nosso Deus e Pai amoroso, para a glória de Jesus Cristo, seu bendito Filho, amado Salvador, que queremos seja dada por honra e glória, para a edificação, consolo, exortação, ânimo da igreja, pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, capítulo de número 27. Isaías 27. Nós vamos ler até o verso de número 6, prosseguindo com a nossa exposição sequenciada deste livro. Terminamos o capítulo 26, vamos iniciar agora o capítulo número 27. Ouçamos com atenção e interesse a leitura do Santo Livro de Deus. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio a cada momento, e a cada momento a regarei, para que ninguém me faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. É aqui que Deus aplique suas palavras, benditas ao nosso coração. Vamos orar, pedir que Deus seja gracioso para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, gracioso, misericordioso e bom. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildemente buscamos a tua face, Senhor, em oração. Já confessamos os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Humildemente, Senhor, com temor e temor nos apresentamos diante de Ti nesse Teu dia santo, para o Teu serviço e louvor. E agora, Senhor, suplicamos de forma especial a manifestação do Teu Espírito e poder na administração da Tua santa e bendita palavra. Fala no nosso coração. Tem compaixão, Senhor, da Tua igreja. Opera com poder, fazendo com que tudo que está escrito e revelado da parte do Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer à igreja, fique claro. E pelo Teu Espírito Santo seja aplicado ao coração, de forma que haja consolação, ânimo, na nossa jornada, Senhor, como igreja militante. Até que com Tua bondade e graça, nós possamos estar na glória contigo. Louros da vitória. Ó Senhor, orando, certos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, nosso Salvador. Amém. Muito bem, nós estamos aqui expondo estes textos que estão em forma de cântico
proferidos pelo profeta Isaías com relação à igreja. Percebemos que o Senhor já está mostrando para o profeta não só a igreja no Antigo Testamento, mas uma prospecção futura da igreja. Já vimos isso em capítulos precedentes. E nesse capítulo, o profeta continua mostrando o que Deus fará pela sua igreja. Na época dele, operando uma libertação de Jerusalém de Senaqueribe, que ameaçava. Portanto, ele vaticina, ele mostra que Deus haveria de dar um livramento extraordinário contra Senaqueribe e destruir seu exército, o exército da Síria. Mas ele aqui também fala uma palavra de encorajamento para a igreja em todos os tempos, mostrando o amor, o cuidado prestimoso da parte de Deus para com ela, para com a igreja. Então, é extremamente propício para nós hoje aquilo que vamos ouvir da parte de Deus com relação à sua igreja. Nós vamos ver aqui neste texto o juízo dos perseguidores da igreja e o privilégio que Deus tem para os seus santos. Então, nesse cântico do profeta, nós vamos ver o julgamento dos inimigos da igreja de Deus, vamos ver a misericórdia de Deus para com a sua igreja, e vamos ver a promessa de um grande avivamento, de bênçãos copiosas que Deus tem prometido derramar para a sua igreja. Então vamos ver primeiro o julgamento dos inimigos da igreja de Deus. Veja, ele começa assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Meus irmãos, saiba disto: todos aqueles que nos atribulam, que ameaçam a igreja, os inimigos, especialmente Satanás, que é o inimigo maior da igreja, todos esses terão a sua paga. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo de número 6, nós ouvimos o seguinte: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, está prometido uma paga para aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Talvez nós fiquemos perplexos com as notícias, como a igreja tem sofrido em alguns lugares, especialmente crentes sendo degolados, mortos de forma tão cruel. E a pergunta é: onde está Deus? Como é que o Senhor permite essas coisas contra a igreja, a menina dos seus olhos? Mas isso está dentro do plano de Deus. Ele mesmo ordena essas coisas. A aflição da igreja tem seus propósitos santos. Como o velho hino dizia: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Então, não precisamos ficar perplexos. Deus está agindo, e estes instrumentos de Satanás que têm agido contra a igreja de Deus receberão a paga.
Você de fato é justo diante de Deus, que bem paga a tribulação aos que vos atribulam. E o inimigo maior da igreja, o grande Leviatã, que era no caso imediato Senaqueribe, Nabucodonosor, daqui mais alguns anos, no caso de Isaías, Antíocos, depois bem mais para frente, os Césares, todos receberiam a paga da parte de Deus por terem se levantado contra a sua igreja. Todos estes passaram e a igreja permanece. Lembro de um pregador que dizia a respeito de Nero, que se levantou contra a igreja. Foi sob suas ordens que o apóstolo Paulo foi morto, degolado. Era um flagelo, um doido, dominado pelo diabo, que se levantou com toda a fúria contra a igreja. Mas Nero passou. E a igreja que ele quis destruir cresceu ainda mais, está aí até hoje. E o que é Nero? Nero é nome de cachorro, vem Nero. Mas a igreja está aí. Deus se levantou contra este terrível inimigo, Leviatã, como é descrito aqui na palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 51, versículo 9 diz: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e que feriu o chacal? No Salmo 74, versos 13 e 14, temos: tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. E Apocalipse capítulo 12, 13 diz: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse texto fala de como o dragão se levantou contra a igreja e contra o filho varão que nasceu da igreja do Antigo Testamento. Mas esse varão, que é Cristo, foi levado aos céus, e então ele perseguiu a igreja, que correu para o deserto, e o Senhor sustentou a sua igreja no deserto. E o destino do dragão, se encontra aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Primeiro, a sua prisão. Ele está sob o domínio completo e total de Cristo. O verso de número 3 diz: lançou no abismo o diabo. No verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, poseu sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Mas veja qual é o fim dele no verso de número 10. Capítulo 20 de Apocalipse 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse é o fim do inimigo da igreja. Essa é a sentença que está sobre a sua cabeça. Meus irmãos, o texto diz: a sua espada é dura, grande e forte. Essa é a espada de Cristo. Essa é a espada do nosso capitão, do nosso herói, daquele que venceu. Diz a palavra de Deus
porque ele viria para esmagar a cabeça da serpente enganadora. E ele fez isso na cruz do Calvário. Ele venceu Satanás, ele o depôs e triunfou sobre as suas hostes, expondo-as à vergonha, ao desprezo. Então, meus irmãos, nós temos um capitão que é Cristo e que com todo poder protege a igreja e age contra os seus inimigos, e a sentença já está posta contra o dragão, contra a serpente veloz. O Senhor matará com o sopro da sua boca, destruirá os inimigos da igreja, porque ele ama a igreja, porque ele cuida da igreja, porque a igreja é a menina dos seus olhos. E é assim que ele age. Então é um campo de vitória. Nós não precisamos nos desanimar e nem ficar perplexos com as coisas que acontecem quando parece às vezes que o inimigo prevalece, querendo destruir a igreja. O Senhor já tem a sua sentença determinada contra os inimigos da igreja. Serão derrotados, e especialmente o dragão, a grande serpente veloz e sinuosa, já está sobre o domínio total e completo de Deus. A segunda coisa que vemos aqui nesse texto é a misericórdia de Deus para com a igreja. Veja, diz assim: naquele dia, verso 2, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não é maravilhoso ouvir isso? Veja, o Senhor quem está falando da sua igreja. Ele a compara a uma vinha que é do seu particular cuidado e apreciação. Ele é o vinhateiro. Ele a vigia. Ele a cerca com sebe. Ele a rega todos os dias. Ele limpa, sacha. Ele protege. Para ele é uma vinha preciosa, porque aqui diz uma vinha deliciosa. Na outra tradução diz vinha de uvas vermelhas. Isso fala da excelência da vinha. O vinho vermelho, tinto, mais precioso, feito de uvas escolhidas. Então, é assim, a mensagem do texto é para mostrar a preciosidade que a igreja é aos olhos do Senhor, de como ela é preciosa. E não é para menos se nós pensarmos no preço que foi pago por ela. Eis a escrava resgatada, grande preço. Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, seu sangue por ela ele verteu. Então, isso é um preço caríssimo. E se é caríssimo, é porque o que foi comprado é de grande valor. A igreja do Senhor, Ele cuida, porque ela é preciosa aos seus olhos. Deus cuida dela, afugenta todo o mal que se aproxima ou que penetra nela.
todo o mal, todo aquele que é indesejado e que produz mal, faz mal à igreja. Como, por exemplo, o texto do Salmo 80. Vale a pena darmos uma olhada neste Salmo de número 80, para vermos o cuidado amoroso que Deus tem e como Ele trata os inimigos da igreja. Salmo de número 80, nós vamos ler os versos de 8 a 15. Diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-me o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque derribastes os cereais, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, sarmento que para ti fortaleceste. Esse é um clamor do salmista com relação à igreja do Antigo Testamento, Israel mesmo. E veja, ele fala desse javali que adentrou pela vinha, causando dano. E então ele roga para que o Senhor venha retirar esse javali e salvar a vinha. Lutero usa esta imagem exatamente para falar de todo o dano que foi causado à igreja pelo javali. Na verdade, é porque os reformadores foram acusados de serem os javalis, que estavam perturbando a igreja de Roma. E então os reformadores se levantaram para mostrar que foi o contrário. Porque, meus irmãos, o que o javali faz na tentativa de destruir é acabar com os fundamentos, com as convicções mais santas e mais sérias e seguras da palavra de Deus, que firmam a igreja e traz saúde à igreja. Mas o Senhor vigia e o Senhor age. O Senhor espanta o javali, porque Ele cuida da sua igreja. O Salmo 91 é tão precioso, que diz assim, no verso 5 e 6: não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque o texto diz exatamente, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento regarei, para que ninguém lhe faça dano, nem de noite, e nem de dia. Então, é a promessa do cuidado precioso de Deus para com a sua igreja, de noite e de dia. O Senhor cuida dela, o Senhor aguarda. É regada pelo orvalho da sua graça. Ele diz que Ele rega a sua igreja. O Senhor, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei. Ele rega a sua vinha, a sua igreja, com o orvalho da graça, através da pregação da palavra de Deus, da instrução fiel das Escrituras. Cada vez
que a palavra do Senhor é pregada com fidelidade. É o orvalho da graça de Deus caindo sobre a sua vinha. É Ele regando a vinha e a fortalecendo com o seu orvalho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. O apóstolo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Ele está falando do ministério efetivo de Apolo, na confirmação da fé, nas raízes seguras das Escrituras, porque Apolo era versado nas Escrituras e de fato ele fez um trabalho nesse sentido. Apolo regou com a palavra de Deus, e Deus deu o crescimento. O verso de número 4 diz assim: não há indignação em mim, que me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. É uma tradução um pouco diferente do original. Espinhos e abrolhos se apresentam diante do Senhor, diante dele, são queimados. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Há uma discussão sobre a significação ou o significado desses dois textos aqui, dois versos, no meio deste canto tão mavioso, tão consolador da parte do Senhor. Como é que de repente ele muda e fala: não há indignação em mim, que me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Mas Calvino é tão precioso, certamente iluminado pelo Espírito Santo. Ele mostra que continua o canto mavioso. Na verdade, o Senhor está falando para a igreja mesmo, para aqueles que dentro da igreja muitas vezes se levantam em contenda contra Deus. Mas vejam que o Senhor os trata com amor. Ele diz: não há indignação em mim. Muitas vezes Deus tem que tratar com o seu povo disciplina, afastaram dos seus caminhos, não estão andando mais segundo as suas leis e aquilo que ele estabeleceu, os princípios da sua palavra, mas andando segundo o homem. Então eles, ao fazerem isso, estão se colocando contra Deus. Então muitas vezes na igreja alguns se levantam e se posicionam contra Deus. E o Senhor então diz: não há indignação em mim. Espinheiros e abrolhos diante de mim. Se formos para a guerra, eu queimo no instante esses espinheiros e abrolhos. Que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Veja que o apelo de Deus não é para o confronto, mas é para que se arrependam e se apoderem da sua força, do seu braço, e façam paz com ele. É tão precioso isso ao percebermos que a palavra de Deus está aqui apontando para a pessoa de Cristo. Em Isaías 53, verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A força do Senhor está nos seus braços. Então, o Senhor está aqui dizendo: se apoderem da minha força, do meu braço. Cristo é o braço do Senhor.
é a força e o poder de Deus. Veja 1 Coríntios 1, 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, força de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus, força de Deus. Oh, apoderem-se da minha força, do meu braço, e façam paz comigo. Meus irmãos, Ele é o príncipe da paz. Cristo é quem de fato intermedia, o mediador que é, e apazigua e desfaz o conflito entre nós e Deus. Então aqueles que se apartaram, se afastaram da palavra de Deus e que estão, portanto, em litígio contra Deus, a mensagem da palavra de Deus é que se arrependam, se humilhem e se apoderem do braço do Senhor, da força do Senhor, do poder de Deus, que é Cristo, porque através dele é que somos reconciliados com Deus. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse é o caminho, essa é a mensagem de Deus. Por que continuar lutando contra Deus? Não vamos prevalecer. Ninguém. Queremos, de fato, estar do lado do Senhor. Ele esteja conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se estamos contra Deus, como vamos prevalecer? Seremos queimados com espinhos e adórios. Então a mensagem é de reconciliação. Essa é a mensagem para a igreja. Porque é isso que Deus quer para ela. E, meus irmãos, o que é maravilhoso é o que vem agora no verso de número 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, encherão de fruto o mundo. Oh, meus irmãos, não é animador, não lhe anima o coração saber que Deus tem propósitos santos, gloriosos, poderosos, abençoadores, gloriosos para a sua igreja. Se de fato nos humilharmos e buscarmos a Deus com arrependimento sincero, Ele virá para operar de uma forma gloriosa e poderosa, aprofundando as raízes, aumentando e fortalecendo ainda mais o nosso conhecimento da doutrina sã. Segundo Crônicas 7,14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É uma promessa gloriosa, extraordinária de Deus, do Deus que não pode mentir, do Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele sarará a terra, Ele firmará as nossas raízes na convicção da doutrina sã, da sua palavra. E, meus irmãos, isto não é sem propósito. Pelo contrário, o texto fala claramente que o Senhor promete disso, que a igreja florescerá e brotará em Israel. Florescerá. Portanto, queridos, e eles semearam e pregaram a palavra com diligência. Durante 30 anos fizeram um trabalho sério de semeadura, de pregação da palavra de Deus,
em todo o Reino Unido. Um dos emblemas da Escócia é uma faixa no selo escrito assim: Glasgow florescerá pela pregação da palavra de Deus. Era a esperança deles, e de fato floresceu. Floresceu porque Deus operou de uma forma tão extraordinária na igreja no tempo dos puritanos. Não foi um, nem dois, nem três, mas centenas e milhares, homens santos, jovens, ministros de Deus, cheios do Espírito Santo, piedosos, que conheciam profundamente a palavra de Deus e corajosamente a pregavam com fidelidade e a viviam em suas vidas. Não só esses ministros, mas cada lar, do menor ao maior, durante 100 anos, a igreja floresceu de uma forma tão extraordinária no tempo dos puritanos, no Reino Unido e também lá na Nova Inglaterra e também na segunda geração, na Holanda, de tal maneira que os estudiosos da palavra de Deus dizem que desde os tempos dos apóstolos, jamais na história da igreja houve um momento em que se viveu de forma tão piedosa, tão santa a palavra de Deus. Nós esperamos isso aqui. Estamos pregando com fidelidade a palavra de Deus, semeando. E temos essa expectativa do momento de Deus, do momento dele. Depois do aprofundamento da raiz, nossa igreja florescerá. Isaías 37, 31 diz: porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Darão frutos, meus irmãos, de vida, e encherão o mundo com santo testemunho. O texto diz isso. Colossenses 1, 5 e 6 diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Frutos. E quando nós ouvimos de frutos, não estamos aqui, certamente Deus não está aqui falando simplesmente de ativismo, de fazer isso, fazer aquilo e tal. Está falando de fruto de vida, como dizem Gálatas. O fruto do Espírito é. E aí vem a relação do que nós podemos chamar vida de Cristo, vida santa, resultado concreto do Evangelho transformador em nossas vidas, santificação, que mais que tudo, meus irmãos, é isso que glorifica a Cristo e que glorifica a Deus. Uma igreja de testemunho firme e de vida consagrada, de piedade. Isso é que de fato glorifica a Deus. É desses frutos que estamos falando. É isso que esperamos. E rogamos a Deus para que Ele opere no meio da nossa igreja. Jesus, em João 15,16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso. O momento que estamos passando, nada mais apropriado. Não escolhemos nada, estamos seguindo a sequência do texto, que mostra, como vimos, que Deus julga os inimigos da igreja, especialmente
o Leviatã, o anticristo, aquele que já está no mundo, porque o espírito anticristo está no mundo e opera contra a igreja. Ele vai ferir o dragão, a grande serpente. Ouvimos a misericórdia que Deus tem para com a sua vinha, a sua igreja, como Ele cuida, ampara, cuida, sacha, rega todos os dias com a sua palavra. Vimos que quando nos voltamos contra Deus, por causa da nossa pecaminosidade, da nossa soberba, nossos próprios pensamentos, nos precisamos da palavra de Deus. Então, Deus está dizendo, eu não tenho ira, mas amor. Não há indignação no mundo. Nunca, para a igreja, não há indignação da parte de Deus, mas disposição de reconciliação, de perdão. E Ele mesmo instrui: apoderem-se da minha força, do meu braço, e façam caso comigo. Do contrário, queimarei os espinhos da glória. Então, meus irmãos, aqui está a exortação de Deus. Possamos isso, possamos nos humilhar e buscar de Deus, em Cristo, que é seu braço, sua força, seu poder, reconciliação, paz com o Senhor, perdão para os nossos pecados e reconciliação. E passar dessas aflições e tudo isso, a promessa de Deus é alvissareiro, é aprofundar as raízes, é fazer florescer e dar frutos que encham o mundo para a glória do seu santo nome. Um santo avivamento. Eu creio no avivamento. Eu estou esperando o avivamento. E eu não quero morrer sem antes ver o avivamento. Eu tenho pedido isso a Deus. Ele sabe que os meus dias são curtos. Eu quero ver com os meus olhos e me alegrar, nem que seja nos estertores da minha vida. Eu quero partir para a eternidade com essa satisfação. Deus operando de forma gloriosa e extraordinária, derramando o seu poder na igreja. Não só para um movimento emotivo, não, mas com vidas santas, firmes na palavra, na doutrina, vida pura, culto puro, governo de igreja pura. Para a glória de Deus, deixando um testemunho, um rastro de bênção para as gerações. Um avivamento santo. É isso que eu espero do Senhor para a igreja, conforme essas promessas tão alvissareiras do texto que acabamos de expor. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu queria pedir ao prefeito José que nos honre com sua presença, um irmão querido, prefeito da igreja presbiteriana de Campina Grande, e por favor nos despeça com uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, que a sua palavra de fato possa ser como orvalho santo de Deus, gracioso sobre a sua igreja. Deus eterno, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças, Senhor, pelo privilégio de tudo o Senhor que podemos nos reunir na vinda do Senhor para sermos pregados, instruídos com a tua santa e poderosa palavra, que nos exorta, que nos fortalece, que nos anima para conseguirmos a nossa caminhada rumo à glória e à santidade. É Deus, que a tua palavra pregada encontre em cada coração um terreno fértil para florescer, para brotar. Olha em nós o arrependimento genuíno, Senhor, o santo desejo de viver
aos pés da cruz em Cristo, uma alma santa, piedosa, para a glória do teu nome. Que o Senhor se agrade de conceder, desejamos em nossos dias este avivamento, como fizeste no passado, Senhor, de forma tão especial, uma pregação do Evangelho fiel, conduziu muitos a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ó Deus, muito obrigado pela vida dessa igreja, aqui em Salvador, seu pastor amado, seus presbíteros, da igreja amada, Senhor. Ser com ela continue brilhando e fiel às Escrituras. Então, Senhor, nós oramos aqui, confiando unicamente nos méritos suficientes de Cristo, o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Muito obrigado por teu Deus para a glória do Deus, agora e sempre. Amém. A graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, união, as consolações de toda a virtude do Espírito Santo sejam derramados profusos e abundantemente sobre todos vós, queridos, e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém.